Fala, gente querida aí, que acompanha os pergaminhos digitais. Estamos na área, estamos aí de novo. Fala, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Com calor, né, meu velho? Cara, com muito calor, né? O pessoal que está nos assistindo, sabe lá quando que vão ver esse vídeo, a gente está gravando aqui em Rio Grande do Sul, a beira de 40 graus, né, Gilberto? Está muito quente esses nossos dias. Mas a gente está firme, né, meu caro? Faça frio, faça calor, estamos aqui. A galera vai nos seguindo, vai compartilhando nossos vídeos, curtindo, etc. Bom, a gente hoje escolheu para comentar uma leitura bastante dolorosa, né, Gilberto? Muito densa, Thiago. Eu Muito. ainda falei lá nas minhas redes sociais que foi o quadrinho mais triste que eu já li. Exato. Com certeza. Grama, da Keun-Suk Gendry Kim, uma autora sul-coreana, né? E que nos leva para uma história assim de muita violência e muita dor, né? Falou aí do quadrinho mais triste que tu já leu, Gilberto. Aprofunda isso, faz uma visão geral aí da obra, dos teus sentimentos. Bom, eu gosto muito desses quadrinhos biográficos, né, Thiago? Eu acho Maus uma obra-prima, uma excelência, né? Gosto demais também de Persépolis, né? Recentemente adquiri eles nos chamavam de inimigo, que é a próxima leitura que eu vou fazer também, então eu gosto muito dessa linha. E esse quadrinho, né, Grama, me pegou bastante, assim, me sensibilizou, porque ele é um quadrinho, tu falou ali da questão da violência, né, mas ela é uma violência que ela não é explícita, né, querido? É uma violência que a gente imagina muito do que aconteceu, e isso toca mais do que uma violência explícita, né? A questão da humanidade, né? Do que a gente já fez enquanto ser humano para outro semelhante, né? Cara, é um quadrinho que ele é complicado de falar, Thiago. O nosso desafio hoje é que ele é bem complexo, né? Porque ele é um quadrinho que mexe muito contigo e por vezes, assim, é difícil de traduzir esse sentimento em palavras, mas a gente vai tentar, né? A gente vai tentar. Eu acho que tu tocaste numa questão inicial importante. Ele é um quadrinho extremamente violento, mas que a autora consegue trabalhar com uma sensibilidade enorme, né? Porque não tem nada explícito. A gente já vai comentar aqui a temática, as pessoas vão conseguir entender isso. Na verdade, ela eventualmente coloca, nos momentos mais dolorosos, páginas de depois, ou sem nada, né, ou de cenários, e ali nos leva a uma introspecção bastante grande. Mas, gente, só para a gente então colocar vocês a par desse quadrinho, é uma obra que foi publicada aqui no Brasil ano passado, acho que está nas listas das melhores obras de 2020 no Brasil, de todo mundo, assim, pela editora Pipoca e Nanquim, e ela narra a biografia de uma senhora, aqui quando começa a história, mas que resgata toda a vida dela, que ela foi a Oksun Lee, o nome dela, coreana, e que ela foi durante muitos anos uma das chamadas mulheres de conforto, né? Mulheres que foram escravizadas, são escravas sexuais do exército japonês ali num período de guerras. Então elas eram levadas ou sequestradas ou algumas vezes enganadas com falsas promessas de trabalho e tal, e aí eram então escravizadas nas chamadas casas de conforto, que era o quê? Porque esse nome, né? Porque que dava-se o Japão, o exército deu esse nome? Eram as casas onde os soldados do exército japonês iam lá, né, e tinham as mulheres como suas escravas sexuais. Basicamente, e aí vocês já conseguem ver a profundidade e a dor dessa história, e a gente acompanha a narrativa, as memórias de uma delas, que estava viva, e quando a autora faz esse quadrinho, ela vai lá, entrevista essa senhora e resgata toda essa trajetória. Vai lá, Gilberto, me ajuda. É um quadrinho, Thiago, assim, é um quadrinho que tem, né, uma sensibilidade muito grande ao tocar num assunto tão delicado, né, querido? Assim, é tão difícil falar sobre isso, né? Essas questões, assim, que envolvem esses podres da humanidade, tão necessários de serem conversados, a gente entende isso, né? Mas que poderia ser tão mal colocado, né? Poderia ser tão
assim, e ir para um caminho que levasse não a uma reflexão, a uma questão assim, mas de causar até um asco nas pessoas, né? E a autora, ela é tão sensível, tão sensível. O traço dela é um traço muito simples, assim, né? A gente pode ver que ele é um traço que ele não é tão elaborado assim, mas ele é totalmente a favor da história, né? O ponto alto dessa obra realmente fica a caráter do texto, né? É um texto muito bem escrito, muito bem escrito. Eu, obviamente, não entendo nada de coreano, né? Mas eu vou imaginar que a tradução ela está muito bem feita também, porque eu não encontrei defeitos assim. E as questões explicativas, quando tem uma expressão que ela é relativa àquela cultura, ela é traduzida para nós, ela é explicada. Pipoca e Nanquim tem feito um trabalho muito bom, assim, né, na questão das suas obras. E aqui, né, essa obra foi indicada ao Eisner, todo mundo dava como a grande vencedora do Eisner, né, mas acabou perdendo justamente para aquela que eu tinha citado antes, que era Eles Nos Chamavam de Inimigo. Bom, fica difícil de falar sobre isso, né, porque eu ainda não li a outra obra, mas eu fico imaginando o seguinte, olha, para vencer essa história aqui, né, para ser considerada uma obra melhor do que essa aqui, olha, precisa muito, tá? Precisa muito mesmo. Vamos ler e comentar essa outra que eu também não li ainda, o Gilberto. Talvez para as pessoas também captarem assim o contexto, a história, tirando o tempo presente, quando a autora vai entrevistar a Aung San Suu Kyi, ela resgata o início da sua vida em 1934, né? Aí a gente está num contexto, a Coreia era ocupada pelo Japão, tá? Era desde o final do século XIX. A gente está aqui num contexto do expansionismo japonês, tá? Então vai ter a chamada Segunda Guerra ali com a China, tá? E até a autora retrata isso, ela faz algumas pausas ali no meio e comenta e narra um pouco os elementos históricos. E, enfim, está nessa pegada do expansionismo japonês, agora no momento que com a China, tá? E aí depois desemboca na Segunda Guerra Mundial também, quando o Japão se alia ali ao eixo, entram esses conflitos em todo o grande grupo de conflitos da Segunda Guerra. E a história da Aung San Suu Kyi, gente, começa então quando ela é uma criança, ela é pequena e a família não tem o que comer. Ela mora com os pais e com os irmãos. Então, olha, a vida é um drama, na real, do início ao fim. Né? Ela mora ali com os pais e os irmãos, muito pouca comida. O sonho dela é ir para a escola. Pois é. Eu ia falar sobre isso, Thiago. Olha o sonho da protagonista, né, cara? Assim, ó, ela queria se instruir. Ela queria ser um ser humano melhor, né? No meio de toda aquela pobreza que ela vivia, de todas as condições precárias que ela estava enfrentando, o desejo dela era ir para a escola, era aprender. Né? Isso é muito tocante. Aliás, isso depois, ao final, eu não vou dar spoiler nenhum, né? Nosso objetivo não é esse, mas ao final, quando a entrevistadora faz uma pergunta para ela, né, a respeito da trajetória dela, que ela vai lá e diz: eu não conheço a felicidade, a gente vê que isso não é só pelo que ela passou. Pô, olha só pelo que ela passou, né? Olha, me perdoem essa expressão, mas assim, ela nunca foi feliz, né? Ela passou por todo tipo de tragédia, inclusive antes de virar uma das mulheres de conforto, ela já enfrentava uma situação difícil e isso seguiu durante toda a vida dela, né? Ela no final, ela é chamada de vovó, né? De uma maneira muito carinhosa lá pela quadrinista. E aí é feita essa pergunta para ela, né? Se ela já tinha sido feliz, e ela disse que não conhece o significado dessa palavra. E aí a gente pensa um pouquinho sobre isso, né, Tiago? Quantas vezes a gente não reclama da nossa vida, né? Quantas vezes a gente não se depara com uma dificuldade e a gente acha que está tudo muito ruim. E, cara, quantos outros seres humanos enfrentaram coisas terríveis, né, e conseguiram passar por elas. Olha, esse quadrinho me fez agradecer muito pela minha vida, cara. Me fez, assim, refletir muito sobre a minha condição, né, e te confesso que eu chorei mais de uma vez lendo o quadrinho, assim, sabe? Eu me rendi...
não tem como, né, Gilberto? Não tem como, cara. E às vezes nem é um choro assim, sabe? Aquele choro é um lamento, é uma dor muito grande. Eu não conheço a senhora, né, cara? Eu não tinha assim, nunca que eu ia imaginar se essa história não chegasse para nós aqui. Eu nunca ia imaginar esse drama. Eu nem sabia nada a respeito das mulheres de conforto, né? Cá na minha ignorância, eu nunca tinha estudado nada a respeito disso. E eu me senti tão próximo dessa pessoa, sabe? E aí é um mérito da quadrinista, ela te faz conhecer essa pessoa, ela faz com que tu te importe com esse personagem e que tu viva esse drama, que tu sinta toda essa angústia, né? Mesmo estando aí a um continente, né, de distância aí do fato ocorrido, e há um tempo também, né, a respeito disso. Um quadrinho muito sensível, Tiago, muito sensível. Eu acho, retomando essa coisa do nosso sentido da vida, como tu disseste, Gilberto, até para as pessoas entenderem. Então, antes dela ela foi sequestrada, né? Antes dela ser sequestrada e obrigada ali a se prostituir, né, nas casas de conforto, ela teve toda essa situação da fome, a família dela meio que doa ela, né? Ali vende ela para uma família um pouquinho melhor, onde ela teria promessas de poder frequentar a escola e tal, que também são promessas que não acontecem. E depois, quando termina a guerra, né, ali é o final da Segunda Guerra, e elas conseguem se libertar, o que vem pela frente também acaba não sendo tudo que se esperava, né? Acaba não ser também ali a ponto, então, depois de muitas décadas de vida bem complicadas também, certo? Então é isso. E ela era um personagem muito ligado à família, né, Thiago? E aí essa questão familiar aí, quando é retomada também, isso é bem doído, né? Ela queria muito reencontrar a família e quando reencontra não é o que ela esperava, né? Exato. Acontece ali uma série de questões na vida dela. Esse termo, Gilberto, mulher de conforto, é um termo bem criticado, assim, né? A autora até faz aqui no início do por que manter esse termo, né? Na prática era a visão ali do exército, do soldado, né? As mulheres que davam conforto aos seus soldados, que na base eram escravas sexuais, mas esse termo permanece muito ligado a esse grupo específico, né? Porque é uma situação tão específica aqui desse momento, né? Então esse termo ainda é usado hoje para analisar, debater e até para, olha só, Gilberto, vou te ler uma notícia de sexta-feira passada, cara. Eu peguei, depois de ler, eu fui procurar, né? Fui dar aquela pesquisada na internet, o que ainda se tem disso, não. Cara, sexta-feira passada, dia 8 de janeiro de 2021, tá? Tô abrindo aqui, saiu essa notícia em decisão inédita. Tribunal sul-coreano determina que Japão indenize, aí sempre entre aspas, né, as mulheres de conforto abusadas no período colonial. Então, agora, esses são julgamentos que ainda estão acontecendo. Segundo a matéria, diz que, se eu não me engano, ainda tem 16 dessas mulheres vivas, tá? E mantém essa luta para suas indenizações. Tem sido feitos acordos entre a Coreia do Sul, Japão, etc., mas a luta delas ainda prossegue e é muito grande, né? Então, esse termo... E era uma das reivindicações, né, da personagem, né, que houvesse esse reconhecimento, que houvesse essa indenização, esse pedido de desculpas, né? Isso é retratado na obra. Isso, provavelmente ela está nesse grupo ainda que está lutando por essa indenização e tudo mais. Gente, essa história se passa antes do que a gente conhece hoje, a atual divisão que a gente tem das Coreias, né, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Na prática, quando termina aqui a Segunda Guerra, que vai ter essa divisão, pela influência soviética no norte, pela influência norte-americana no sul, tá? Então, essa história retrata... Cara, o Gilberto, é uma obra para ser usada sei lá, pensando assim, nós que somos educadores, né, deveria ser lido, assim, a história, a língua portuguesa, cara, ensino religioso, pensando a ética da vida, é uma história que deveria ser conhecida e lida por muita gente, né? Eu fiquei imaginando, Thiago, que assim, ó, a partir da publicação dessa obra no Brasil, é bem provável que venha a surgir muito trabalho acadêmico em cima dela, né? Eu achei que ela se presta muito para isso também, né? Para essa discussão. Deixa eu mostrar uma arte aqui que eu achei tão legal, cara, que é uma arte da vovó. Olha só. Muito legal, né? Ela segurando o quadrinho ali.
Achei Sim. muito bom. Muito Eu, bom. eu acho que a compra, essa sobrecapa, né? A Pipoca Nanquim fez aqui uma sobrecapa na edição. Ela vale a pena comentar porque é a sensibilidade, assim, né? É o momento, e aí não é spoiler porque tá na capa, né? É o momento que ela é sequestrada ali pelo exército. Então, a menina frágil, pequena, ali no centro, e o tamanho, né? Aqui é a proporção desses soldados que estão sequestrando ela. Então, realmente é uma obra bastante tocante, que vale muito a leitura. Vale muito Eu ainda comentava com a minha esposa, Thiago, que eu imagino, tá? Quem sabe aqui eu não estou fazendo uma previsão, né? Que esse tipo de história, né, em especial Grama, tem tudo para virar um filme, né? Tem tudo para virar um filme, assim. Esse tipo de personagem, se Hollywood descobre ele, tem como fazer uma super produção. Né? Sim. Um filme muito... E é uma leitura, e aí seria também uma obra cinematográfica que dialoga muito com o tempo presente, Gilberto, porque assim, cara, sabe a gente está numa época, de novo, de uma defesa da violência, né, como solução dos problemas. E aí defende-se e elogia-se torturador, e elogia-se esse tipo de figura. Cara, a gente precisa ler obras como essa, as pessoas precisam ter acesso, precisam conhecer essas histórias para repensar, então, a sua defesa, sim, dos direitos humanos, a sua defesa aqui das mulheres, sabe? É aquele tipo de obra que também cai a autora até se pergunta no momento ali, né? Cara, será que eu sou só mais uma que devo estar indo lá entrevistar as vovós, né? Uma das vovós? Será que não estou sendo só sensacionalista também? Não, é uma história que precisa ser contada, precisa estar presente sempre, para que não se repita, né? Para que não se repita, para que os nossos tempos sejam de uma defesa maior aí dos direitos humanos. O duro é que quem precisa ler mesmo esse tipo de obra não vai ler, né, Thiago? Possivelmente. Isso é Tomara que é doído, né? Aí cabe a gente aí, né, tentar fazer esse trabalho de formiguinha, divulgar esse trabalho, não que precise, eu acho, né, mas a Pipoca e Nanquim vendeu muitos desses exemplares, foi um sucesso na pré-venda, mas eu imagino assim que essa popularização, ela só teria a ganhar, né? Só teria a ganhar, e as pessoas que pudessem ter contato com essa obra e refletir um pouquinho sobre isso, né? Gente, eu acho que de tudo que a gente já comentou até agora aí nos nossos vídeos, né, Gilberto? Essa é uma obra para fãs de histórias em quadrinhos e para galera que não tem o costume de ler quadrinhos. Sabe? A gente estava conversando esses dias, uma obra assim, que a galera que às vezes não conhece muito de quadrinhos. Cara, isso aqui é uma obra fundamental. Né? Fundamental. Ela é do tamanho de mouse, né, Thiago? Ela é do tamanho de mouse, né? Essas duas aqui, ó, essas duas obras aqui, elas estão lado a lado, no meu humilde julgamento, em sua importância, né? Eu sempre, quando me perguntam assim, qual é o quadrinho essencial, eu sempre disse mouse, as pessoas têm que ler mouse. Agora eu já vou dizer assim, olha, o quadrinho essencial, na verdade, são dois, né? Se vocês me permitem, mouse e grama. Com isso, fecha. Nada mais a declarar. Com essa sua fala, fecha. Gente, então, como o Gilberto disse, é uma história é uma obra que a gente precisa mergulhar assim, com o tempo. Eu fui lendo aos poucos, em partes, no decorrer de um dia inteiro, tá? E precisa ser mergulhada, vivenciada, assim, a gente vivencia junto o sofrimento da história da Oksun Lee, né, essa personagem, e como a gente já falou bastante, precisa ser lida até para a gente repensar aí a nossa preocupação com a dignidade humana sempre, em qualquer momento. Legal, Gilberto? É isso? Valeu, querido. Valeu. Vamos nos recuperar agora, né? Vamos nos recuperar. É aquela história que leva às lágrimas, né? Leva à dor, mas leva a pensar o sentido da vida e de como a gente pode trabalhar com isso, né? Na nossa vida e na dos outros. Valeu, meu caro. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Voltaremos. Voltaremos.